Rapaziada, todo mundo tem algum caos, algum perrengue, algum constrangimento de viagem, assim, que depois se torna meio que engraçado numa roda de amigos você contar. Mas quando você está passando pela situação, a história é muito diferente. E com certeza esse caos foi uma das situações mais tensas que eu já vivi. Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Cruzando Fronteiras, eu sou o Mitsushiro e esse canal fala basicamente sobre essa vida de expatriado, dicas de viagem, causos do nosso dia a dia, enfim. E hoje compartilhando com vocês uma situação que eu tive quando eu fui fazer a minha primeira viagem para Londres. Na realidade, a segunda viagem. E galera, tudo começa basicamente quando você acha que as coisas vão ser mais tranquilas quando se trata referente à imigração e você entrar em outros países. Mas contextualizando, a primeira vez que eu fui para o Reino Unido, eu fui para Londres. Então, eu já tinha ouvido falar que a imigração deles é muito rígida, eles são muito chatos referente a quem pode entrar, quem não pode, o que eles pedem de documentação, eles repetem as perguntas, enfim. E nessa situação eu tinha ido com um amigo meu. Então, realmente foi essa questão que aconteceu. O fiscal da imigração, ele fez várias perguntas, ele pediu vários comprovantes, ele pediu o histórico referente à minha conta bancária, ele pediu também meus comprovantes de residência, mas não só a questão dos meus atestados de morada, mas a questão de conta de luz, conta de água, coisas mais fixas. Também pediu a questão da minha residência, repetiu várias vezes as perguntas, perguntou no que o meu amigo fazia, no que ele trabalhava, de onde a gente estava vindo. Mas no final, mais ou menos uns 20, 30 minutos, aí ele liberou a gente, carimbou nosso passaporte e a gente entrou em Londres, bem tranquilo. Então, bom, já entendi. É só você trazer as coisas todas direitinhas que não vai ter estresse. É só você ser firme ali e conversar, porque eles não vão ser grosseiros contigo, mas eles vão ser bem diretos. Então tá, visto isso, peguei o macete, entendi, passei por lá, fiz papapá. E aí acontece que o meu passaporte eu acabei molhando. Na verdade, eu fui lavar uma jaqueta, então literalmente o meu passaporte foi lavado. Tirei, botei para secar e tudo mais, vi, e aparentemente ele estava intacto. Os carimbos, também a tinta, não tinha nada borrado, coisa do gênero, realmente estava ok. Deixei ele secando e ficou ok. Tanto que quando eu voltei para Portugal, eu apresentei o passaporte e não tive nenhum problema. Até usei ele porque basicamente é o que eu mais uso como documento, é o passaporte, né? Quando não é a residência, mas geralmente é o passaporte que eu uso e nunca tive problema. E essa primeira viagem para Londres, se eu não me engano, foi mais ou menos meados de outubro, novembro do ano. Eu não vou lembrar agora se foi 22, 23, enfim. Mas em janeiro do outro ano eu fui de novo para Londres. E bom, pensei, já me aceitaram uma vez em Londres, a segunda vai ser ainda mais tranquila. É só eu trazer todos os documentos direitinhos que não vai ter problema nenhum. Bom, se o Reniro do futuro visse aqueles pensamentos do Reniro do passado, ele ia dar algumas risadas. Tudo começou que a fiscal pediu a nossa documentação, pediu a residência, pediu outros casos e estava tudo ok. Quando ela foi olhar meu passaporte, ela ficou mexendo nas folhas. Ela ficou olhando e tudo mais. E por um momento ela ficou nisso, ela ficou meio que fixa. Mas é como eu falei, meu passaporte ele não apresenta nenhum tipo de problema ou que realmente ele passou por essa situação. Né? Até a parte da identificação, de carimbos e tudo mais, nada está identificado. Em compensação, a fiscal ali que trabalha com isso, ela viu alguma coisa de irregular nas folhas. Então ela falou para eu esperar um momento. E ela falou a seguinte frase: "The shit's funny". E daí que ela falou isso, eu dei uma risada e acabei concordando. Só que eu tinha entendido o funny no sentido de engraçado. Só que ela falou o funny no sentido de estranho. Então foi tipo, a folha tá estranha. Cara, quando eu falei isso, a mulher simplesmente se transformou. Ela não tava com uma cara amigável, mas ela também não tava com uma cara assim, tipo, ameaçadora. Cara, ela virou um olhar pra mim que... Você acha que isso aqui é um documento que se preste? Olha como é que tá isso aqui. Olha essa folha. Você tá vindo da onde? E não sei o quê. Você vai esperar um pouco aqui. Daí ela pegou um telefone, ligou, já veio um segurança, já veio uma outra fiscal também. Essa outra fiscal, aí sim, ela tava realmente bem mais hostil. Realmente querendo saber quais eram as minhas intenções, o que eu estava fazendo na Europa e tudo mais, de onde eu estava vindo. E daí ela querendo saber se o meu passaporte ele era realmente um passaporte válido, se não tinha sido falsificado e tudo mais. Daí eu expliquei a história de que ele tinha sido lavado. Só que quanto mais eu dava essas justificativas,
parece que o pessoal ficava cada vez mais puto comigo. E daí, nesse momento, eles me separaram da Jennifer. Até o momento eu estava com a Jennifer estava tentando me ajudar ali também. Só que aí eles me separaram, eles me deixaram numa salinha e eu fiquei 20 minutos lá, sem passaporte, sem absolutamente nada. Cara, assim, o tempo simplesmente não passava. Na verdade, não era só o tempo que não passava, né? Daí veio uma gente para falar comigo, perguntar de novo as questões que eles já tinham feito. Fizeram uma revista mais minuciosa, abriram toda a minha mala, procuraram coisa, pediram todos os meus documentos de novo, tive que comprovar ainda mais coisas. A sorte é porque tudo tem digital, então tudo que eles pediam ali eu basicamente consegui entregar. Mas mesmo assim, a situação a todo momento não parecia nada ao meu favor. E até o momento também, dentro desses 20 minutos, eu não tinha mais passaporte, cara. Eu não sabia mais onde estava o meu passaporte. Os primeiros fiscais que me atenderam, eu já não sabia mais nem onde é que estava. E aí já eram outras pessoas. Eu fiquei, cara, eu vou ser preso, eu vou ser deportado, não faço ideia do que vai acontecer comigo. Eu só queria vir aqui, ver uma roda gigante, ver um relógio numa torre, sabe? Só queria curtir um pouco, meu Deus. Então, depois que eles meio que se cansaram de fazer as perguntas, de fazer todas as revistas, eles saíram novamente da sala, fiquei de novo sozinho. Deve ter sido ali uns 10 minutos ou uns 2 dias que eu fiquei esperando dentro daquela sala, até que finalmente as primeiras fiscais que estavam me atendendo lá no guichê voltaram para a sala. Então a fiscal mais hostil, ela já estava um pouco mais tranquila, mas do mesmo jeito ela estava bem ríspida. Então ela foi, me entregou o passaporte, apontou e falou que estava tudo registrado no sistema deles e que ela ia deixar eu entrar, mas que eu nunca mais voltasse com aquele passaporte ali e com nenhum documento daquele gênero, que aquilo ali não era uma identificação que se prestasse, porque eu tinha que tomar vergonha e que eu tinha que tomar mais cuidado com as minhas coisas e não sei o quê. Cara, na hora eu só baixei a cabeça, concordei, pedi desculpas, sabe? Falei que tinha sido um acidente, mas ia ser mais cauteloso na próxima vez, enfim, sabe? Mas foi uma situação ali que, olhando no relógio depois, foi, sei lá, um total aí, desde a hora que a gente foi pro guichê até eu sair da sala, foi mais ou menos uns 40 minutos, assim. E foi uma situação muito tensa. Mas, cara, uma coisa que realmente ficou de lição é que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na questão de quando a gente vai passar por essas pontes de imigração. Os nossos documentos, eles têm que estar muito bem cuidados, eles têm que estar guardadinhos, porque, assim, eu não vou mostrar meu passaporte, mas, cara, ele não tem nenhum problema. Tu olha, assim, tipo, para uma pessoa leiga. Eu entrego o passaporte para uma pessoa leiga, assim, ela vai olhar, tá tudo ok, vai ver os carimbos e tudo mais, não tem problema nenhum. Mas, assim, a mulher realmente pegou uma textura diferente das folhas, assim, que só eu comparando o meu passaporte com o passaporte da Jennifer, por exemplo, que eu fui sentir, assim, mas é um negócio muito sutil, assim. Eu fico pensando o pessoal que falsifica, que anda com passaporte falso e tudo mais, como é que faz, porque pelo menos os fiscais ali do Reino Unido, cara, foi tenso. Foi bem tenso ali. Ou realmente eu tive o azar de pegar uma pessoa que estava no mau dia, ou uma pessoa realmente mais rígida, sabe? Ou, sei lá, só não gostou da minha cara, enfim. Vai saber, né? Isso aí já são coisas que a gente nunca vai saber. Mas o lado bom de tudo isso, pelo menos, é que eu descobri que tem várias formas de você tirar o passaporte de forma online. E realmente é uma forma muito mais rápida, muito mais prática do que a primeira vez que eu tirei o passaporte, que eu tive que ir até a Polícia Federal, tive que enfrentar fila e tudo mais. Agora, tipo, em questão de 5 minutos ali, você já consegue fazer a solicitação de um novo passaporte. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso até fazer um vídeo explicando como é que a gente tira esse passaporte, seja uma segunda via ou um passaporte de primeira mão, que realmente é mais rápido, mas requer ali algumas atenções ali, senão você pode fazer alguma bobeira. De toda forma, não são todos os lugares aqui da Europa que a gente atravessa de país e precisa passar por essa ponte de imigração, a gente precisa mostrar toda a documentação desse tipo, que foi como foi o caso de quando eu fui para Manzaneda, que fica na Espanha. Então lá foi bem tranquilo de eu atravessar de Portugal para a Espanha e realmente foi uma estação de esqui muito deliciosa. Agora, outra situação realmente tensa foi o apagão que a gente teve aqui, que foi aí quando me acendeu um alerta de realmente como é que a gente está realmente preparado aí para passar por situações desse gênero e as questões de prevenção para um kit de sobrevivência. Agora, galera, uma coisa que não é nada tensa é o beijo que eu vou deixar para vocês.